E uma coisa que nós temos que entender, que nós somos assim, mas uma coisa que a gente aprende, é que Deus não esqueceu de nenhum de nós. Nós vivemos no trabalho, nós vivemos na correria, mas Deus não esquece. Ele lembra de você. E Ele sempre lembra de você. Vocês podem ter uma certeza disso. Aonde você estiver, com quem você estiver, como você estiver, às vezes você não está nem pensando em Deus, mas Deus continua pensando em você. Porque quando Deus pediu para que Noé construísse aquela arca, a Bíblia diz que Deus mandou Noé construir aquela arca e edificou aquela arca por 120 anos e colocou naquela arca toda a sua casa e toda a sua família. E a Bíblia diz que houve chuva e houve inundação. E ali Noé estava dentro daquela arca, mas Noé estava aguardando a promessa de Deus na vida dele. A Bíblia diz que aquela arca estava ali na água, e Noé soltava o corvo, soltava a pomba, e ali não acontecia nada, porque a terra estava inundada. Mas a Bíblia diz que Noé ficou aguardando a promessa de Deus na vida dele. Irmãos, o que Deus está falando para mim e para você? Se Deus mandou você entrar na arca, Ele vai guardar a arca para você. Ele vai guardar a tua vida, porque a palavra do Senhor diz que Noé estava lá, e aguardando a vontade de Deus. E a Bíblia diz para nós, que Deus se lembrou de Noé. Aleluia, Deus se lembra de você, lembrou de Noé, e fez com que as águas abaixassem. E Noé saiu da arca, ele e a sua família, porque Deus se lembrou. Às vezes nós não lembramos de Deus. Outra coisa, com o propósito de Deus. A Bíblia diz que o povo estava no Egito, era escravo de Faraó. Deus envia quem? Moisés, para libertar aquele povo, para dar uma terra ampla, para dar uma terra boa. Às vezes nós estamos acostumados e conformados com a nossa vida lá atrás, mas Deus não se conformou, porque Ele disse, não, esse povo é meu e eu vou levar eles para uma terra que mana leite e mel, porque Deus ama. Eles não lembravam de Deus, mas Deus lembrava deles. E às vezes são assim, irmãos, nós não lembramos de Deus, mas Deus nos lembra de nós. Lembra de você, Ele quer você. E Deus, nós vemos a maravilha que Deus fez para que resgatasse aquele povo. E Deus vai lá com seus braços fortes, e vocês viram as 10 pragas, vocês viram o que aconteceu para que Deus tirasse aquele povo da escravidão e conduzisse ele para a terra boa. Irmãos, hoje, Deus também fez isso. Enviou Jesus na cruz do Calvário para resgatar a minha e a tua vida, para que nós pudéssemos herdar a vida eterna. Talvez nunca nós lembramos disso, mas Ele lembrou disso e fez por mim e por você na cruz do Calvário, para que nós tenhamos vitória. E eu vejo uma coisa, que quando Moisés pegou aquele povo, tirou, e Deus falou, agora vocês vão para a terra prometida. E naquela terra prometida que Deus tinha, como eu e você nessa noite, nós temos também a promessa do Senhor, nós temos algo de Deus. Mas a Bíblia diz que no caminho em que eles iam, encontraram obstáculo. Êxodo, Paulinha, põe para o pai. Êxodo 17, versículo 10. Irmãos, é algo maravilhoso. Quando nós passamos a conhecer o que Deus fez por nós. Eu posso falar também nesta noite da minha vida, né? Que eu tive uma família, graças a Deus, abençoada, meus pais, e eu vivi muito bem até os 15, 16 anos, e doido para chegar aos 18 anos, né? Que era o sonho, principalmente de todo homem, menino homem naquela época, era completar 18 anos, para ter uma vida livre, né? E assim sucedeu, completei 18 anos, conheci
né, o pastor Zé Luiz, né, está com a irmã Cleusa. Faz tempo, não, quer dizer, não faz muito, né? Porque 18 anos, eu tinha 18 anos, né? E o que eu quero dizer nessa noite, irmãos? Que Deus estava cuidando da minha vida sem eu querer ser cuidado. E o que Deus está falando para mim e para você é que Ele cuida da sua vida, ainda que você não tenha dado nada para Ele, mas Ele continua intercedendo por você. Ele continua intercedendo, era assim. Porque Deus é assim. E a palavra do Senhor diz assim para nós, que eu quero resumir. Que Josué... Deus foi lá, resgatou aquele povo com a mão forte. E no caminho, eles encontraram obstáculo. Resumindo para nós entender, na minha e na sua vida, Deus também nos resgatou. Mas não significa que nós não temos obstáculos. Nós estamos caminhando para uma terra prometida, mas tem obstáculo. Tem tudo querendo tirar, desviar a nossa atenção, tirar nós da presença do Senhor. E nessa noite eu poderia dizer para você, o que você tem feito, o que você colocaria a sua vida eterna. Às vezes você está trocando a sua vida eterna por pouca coisa. Mas o quanto vale a tua vida eterna nessa noite? O que você é capaz de fazer, suportar para a vida eterna? Por quê? Porque, irmãos, a palavra do Senhor disse assim, olha, nessa trajetória, a Bíblia diz... E fez Josué como Moisés dissera, e planejaram contra os Amaleque. Mas Moisés e Ur subiram ao cume do alteiro. O 11. Acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. O que a palavra de Deus diz, irmãos, para mim e para você? Que nós precisamos permanecer com as nossas mãos levantadas. Porque se eu estou aqui hoje é porque alguém levantou as mãos para orar para a minha vida, para que eu pudesse chegar aqui. E se você está aqui é porque alguém também levantou as mãos para interceder pela sua vida, para interceder pela sua casa. E se nós estamos tendo vitória, é porque alguém está orando por mim, está orando por você. Porque acontecia que quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava as suas mãos, os amalequitas prevalecia. Irmãos, olha como Deus mostra para nós. Assim também é nos dias de hoje. Nós precisamos estar com as nossas mãos levantadas para que o adversário não prevaleça na sua vida, na sua casa, na sua família. Porque onde tem alguém com as mãos levantadas orando, a obra das trevas não prevalece nas nossas vidas. Porque ali quando Moisés levantava as mãos, os inimigos enfraqueciam e Israel prevalecia. Né? Só que chegou um dia que chegou uma hora do dia, eles foram pela batalha de manhã. Só que chegou uma hora da tarde, Moisés já não estava mais suportando, porque ninguém aguenta ficar com as mãos levantadas o tempo todo. Porque ninguém é super-homem, ninguém é de ferro. É por isso que existe a igreja. Por quê? Porque nós precisamos que quando nós estamos fracos, alguém está intercedendo por você, para que o inimigo não prevaleça na sua vida. Mesmo ainda que você não pense, ainda mesmo que você não queira, mas Deus quer o bem da sua vida nesta noite. Mesmo, porque nós não sabemos. Às vezes nós estamos despreocupados. E a palavra do Senhor diz que então Moisés cansava as mãos. E quando ele cansava, o inimigo prevalecia. E eles então diziam, por que está acontecendo que nós estamos perdendo as batalhas? Eles iam lá, Moisés estava com as mãos levantadas. Levanta as mãos, Moisés. Moisés levantava a mão, eles davam vitória, eles tinham vitória. E eles entenderam que a mão levantada era vitória, a mão baixada era derrota. Eles então tiveram uma ideia. Porque é assim, irmãos, Deus sempre tem um escape para mim e para você. Sempre tem uma saída, sempre tem uma solução. Mesmo nas nossas fraquezas, mesmo nas nossas dificuldades, Ele tem alguém para interceder. Então, porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Araão e Ur
o sustentaram as suas mãos de um lado e o outro de outro lado. Irmãos, tem vezes que nós precisamos de alguém para sustentar as nossas mãos, para que nós continuamos na presença do Senhor. Às vezes é alguém que está levantando de madrugada, às vezes é alguém que está ajudando você, é alguém que está fazendo algo na sua vida, porque ninguém é super-homem do dia inteiro. Nós podemos levantar como a Moisés, ele levantou muito macho, ele levantou muito homem, mas quando chegou meio-dia o braço já não dá mais. Mas ele tinha Ur e Araão para levantar as mãos dele. E o que Deus está dizendo, irmãos? Você precisa também de intercessão, você precisa de estar em comunhão, não somente às vezes receber, mas às vezes quando você está forte, você ajuda o que está fraco, e quando você está fraco, o forte vai ajudar você, e você vai vencer a batalha, porque é o Senhor quem garante. E a Bíblia diz que Moisés estava lá, sustentou a sua mão de um lado e o outro lado, e assim ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. Irmãos, não é uma guerrinha. Porque a Bíblia diz que não é, irmãos, às vezes tem coisas que nós vencemos. Quando às vezes você entende que uma pessoa suicidou, ela vai falar assim, mas ela suicidou só por isso. Não foi só por isso, é porque o copo já estava cheio. Já estava cheio, e assim somos nós. Às vezes nós não estamos entristecidos por uma pequena coisa, mas é porque já vem dando tempo, que já vem dando algo errado, e às vezes você está precisando de alguém para segurar as mãos, e a você batalhar, e a batalha vencer no nome do Senhor dos Exércitos. Não é? É assim que funciona. Porque Josué estava na batalha, mas Moisés tinha que estar com as mãos levantadas. Moisés não foi lutar, mas ele estava com as mãos levantadas. Quem foi lutar foi Josué com os homens na guerra. E Josué só vencia porque tinha alguém com as mãos levantadas. Irmãos, e assim também, se nós temos casa, temos família, o teu esposo precisa de uma esposa com as mãos levantadas, orando pelo teu esposo, para que ele possa vencer a guerra, porque é uma guerra que está lá na frente. E não é, irmão, não é só um pouco. A Bíblia diz que era até o pôr do sol, né? E de um lado do outro, e assim ficaram com as suas mãos firmes até o pôr do sol. Assim Josué desfez os Amaleque e o seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreva isso para a memória num livro, e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória os amalequitas debaixo do céu, porque Deus estava pondo os nossos adversários, irmãos, debaixo do céu, porque Deus tem a promessa na minha e na sua vida, e Ele quer que eu e você vencemos no nome do Senhor Jesus. E Moisés edificou um altar, o qual chamou: o Senhor é a minha bandeira. Aleluia! O Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a tua vitória. O Senhor é a tua verdade. O Senhor é a tua vida. Honre mais a Deus, irmãos. Busque mais o Senhor, porque Ele é quem vai garantir a tua vitória na tua casa, no teu lar, para o teu esposo. Ele quem vai garantir. Às vezes o teu filho, você não pode estar com ele, mas o teu joelho dobrado, com as tuas mãos levantadas, Deus vai fazer algo na vida deles que você não sabe. É oração, é buscar de joelho, com a mão clamando. Está lutando, mas vai vencer. Você está lutando com a sua vida, você está lutando com o seu casamento, você está lutando com os teus filhos, mas com certeza, com as mãos levantadas, o inimigo não vai prevalecer, porque Deus vai ajudar você. Enquanto tiver oração, enquanto tiver na presença do Senhor. Mas muitas vezes nós queremos fazer sozinho e não vence. Mas quando nós colocamos na presença do Senhor, Deus vai fazer com que a nossa vitória
chegue na presença do Senhor. Né? E a Bíblia diz que o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha força, o Senhor é a minha segurança, o Senhor é a minha vitória, do Senhor é a minha força. É isso que nós temos que fazer, igreja. Faça de Deus a tua força nesta noite. Faça de Deus a tua vitória. Faça de Deus nessa noite o teu porto seguro. Porque é ali que Deus vai nos dar a vitória. Mesmo ainda, irmãos, sem pensar. Mesmo ainda sem nós querermos, mas Ele ainda nos ama, Ele ainda nos dá vitória. E a vitória, e quando Moisés ali vence, ele então coloca a honra ao Deus. E diz: o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. Irmãos, coloca o teu lar na vida, o teu esposo, a tua casa, a tua família, no Senhor, no altar de Deus. Coloca. Porque senão nós andamos em caminho errado, nós caminhamos em caminho tortuoso. Os inimigos prevalecem. Né? Vamos ver o 16 que diz assim para nós. E disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra os amaleques, desde geração em geração. É o último. É o 18:1. Né? Mas a palavra do Senhor disse assim, que eles iam estar, mas o Senhor ia pelejar por eles continuamente. Amém? Então que nesta noite, igreja, coloca isso também na sua vida. Deixa o Senhor pelejar. Porque enquanto nós estamos com as nossas mãos levantadas, o inimigo não prevalece contra a sua vida, contra a sua casa. Quando nós estamos, irmãos, clamando, o inimigo não prevalece. Mas quando nós abaixamos a guarda, quando nós abaixamos a nossa mão, ele vai crescer, ele vai prevalecer. Mas se nós continuarmos, né, seguramente no Senhor, Deus não vai permitir com que o adversário lute. Ele pode lutar, mas não vai vencer, né? Ele não vai prevalecer, porque Deus nos ama, né? E assim aconteceu também na minha vida, né? Sempre alguém está intercedendo, sempre alguém está, porque nós não vencemos nada sozinho, mas quando Deus coloca alguém para nos ajudar, para nos interceder, algo vai acontecer, a vitória vai acontecer na sua vida. Né? A vitória vai acontecer, irmãos, né? Porque Deus não vai deixar prevalecer, né? De forma que Deus vai sempre estar conosco, sempre estar contigo, né? Nunca vai te abandonar, né? Como eu disse, o povo estava no Egito, para eles estava esquecido, mas a Bíblia diz que Deus lembrou deles. O povo estava, irmãos, na arca, Deus lembrou deles, né? E teve misericórdia. E assim é Deus também na minha e na sua vida nesta noite, né? Para interceder por mim e por você. Então que você nesta noite, que Deus trouxe aqui, é porque Deus lembra de você. E Ele quer, né, dar vitória para você, né? Ele quer te ajudar. Ah, pastor, a minha vida é difícil, o meu casamento é difícil, irmão. Ó, dobre o joelho e levanta a tua mão ao Senhor, aos céus. E continua insistentemente, né? Se você diz assim, pastor, mas eu já estou orando, meus braços estão cansados, pede alguém para ajudar. Segurar de um lado, o outro segura do outro, mas as suas mãos têm que estar levantadas nesta noite, em favor da tua casa, em favor da tua família, né? Em favor, não desista. Né? Às vezes nós cansamos, irmãos, mas Deus está sempre dando uma solução para que nós pudéssemos ser vencedor. Amém? Então que nessa noite não desista. Se você está cansado, se você está, né? Mas pede para alguém continuar segurando as tuas mãos levantadas para que a tua casa tenha vitória. Né? Se nós chegamos até aqui é porque tem alguém orando. Se nós estamos aqui é porque tem alguém intercedendo com as mãos levantadas para que nós pudéssemos vencer. Né, em nome de Jesus. Então não desista, não desanima nesta noite, mas busque ao Senhor continuamente, né, na presença do Senhor. Amém? Eu quero convidar também o pastor Zé Luiz para, né, dar uma saudação. Eu não sei se tem alguém que
que louva o Senhor também. Depois o irmão Nilson vai louvar o Senhor com um cântico para a gente encerrar. Eu quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos, né? A pastora Sandra também está fazendo uns pastéis lá. Quem puder estar lá, esteja à vontade, tá? Mas que nessa noite Deus está dizendo para mim e para você que Deus tem a vitória para mim e para você, né? Que Deus não esqueceu e tem a forma de nós vencer. Pastor, a minha luta está grande, o adversário está grande. Irmãos, levante a sua mão em oração, levante a sua vida em clamor, né? Põe como Senhor a sua bandeira, põe o Senhor como prioridade na sua vida, né? Põe o Senhor como seu amigo e clama a Ele incessantemente, porque parece que os inimigos vão prevalecer, mas o Senhor garante a tua vitória nesta noite, em nome de Jesus. Ele garante, não desanima, né? Às vezes, como Moisés estava cansado, de cedo, irmãos, até meio-dia ele ficou bem, mas depois de meio-dia para tarde, ele não aguentou mais. Mas Deus deu estratégia, né, de alguém segurar ele e levantar suas mãos e dar vitória. Amém? Pastor Zé Luiz, você tem uma saudação aí. Vamos aplaudir Jesus nessa noite para a gente encerrar. E Ele é a tua bandeira, Ele é a tua vitória, Ele é o teu Senhor. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Irmão, motivo de muita alegria, de mais um dia, mais uma oportunidade de estar aqui neste lugar, nesta igreja. Irmão, eu confesso à igreja que uns dias eu venho com a minha alma abatida, meu espírito triste. Chegamos aqui, fomos dar esse passeio de trenzinho, continuei a mesma coisa. Mas quando nós entramos aqui e começamos a louvar, começamos a adorar a Deus, o meu espírito se alegrou, a minha alma se exaltou, porque é um lugar aqui onde louva, onde glorifica o Senhor Jesus. Então eu agradeço, pastor, por esse lugar, por essa casa de oração. Porque muitos não sabem, alguns aqui, muitos são meu neto na fé. Um dia perguntaram para Jesus, disseram para Jesus: Senhor, aí fora está a tua família, está os teus irmãos, a tua mãe. Ele disse: quem é a minha família? A minha família é aquele que ouve as minhas palavras e as obedece. Aqui é a família de Jesus, é a família de Deus nesse lugar. E eu, meu irmão, me incluo neste lugar. Estamos unidos para louvar, para glorificar, exaltar o único Deus que criou os céus e a terra. Que Deus abençoe, irmão. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Glória a Deus, né? Ele cuidou, né, de mim. Eu era solteiro ainda, ele é novo também, né? Eu era solteiro e ele adotou eu. Porque, irmãos, não é fácil, né? Eu tive uma família abençoada, meus pais eram abençoados. Mas, como eu falei para vocês, eu queria completar 18 anos para mim, né? Naquele tempo era diferente, né? Que os filhos eram seguros assim, ó. Né, irmão? Os pais lá eram... né? Meus pais eram bênção, mas sair de casa nem para brincar na casa dos outros. Tanto é que eu tenho dificuldade, viu, irmãos, para visitar hoje. Eu não aprendi isso, né? Eu podia trazer as crianças em casa. Que, se eu falasse, pai, eu tenho 10 amigos, era bolinho, era biscoito, lá tudo à vontade. Mas eu tinha que ficar em casa, né? Fui criado assim. E hoje também eu vejo, né? Meus netos já são segurados mais assim também, né? Às vezes nós preferimos eles vir em casa, as crianças, do que deixar sair, né? E aí Deus conservou a minha vida, porque já tinha um propósito, né? De alguém com as mãos levantadas para que nós pudéssemos chegar até aqui, né? E eu tenho certeza, irmãos, que se você também passa por um problema, passa por uma dificuldade, né? Segure as suas mãos levantadas. E Deus vai interceder por você, pela sua vida, amém? Em nome de Jesus, não desfaleça, né? Em nome de Jesus. Irmãos, assim também, né, a missionária Jéssica tem testemunhos,
de ficar com as mãos levantadas, né, pelos filhos, né? Missionária Jéssica, a família dela. Então, é assim que funciona. Um dia ela vai contar o testemunho, né? De cada um tem o seu testemunho de que venceu a sua vida, né? Com oração, com as mãos levantadas em nome de Jesus. Amém?